Nessa aula veremos os problemas de corte. Diversos processos industriais, eles são produzidos a partir de corte de peças maiores, que estão disponíveis em estoque ou que são fabricados na própria indústria, ou ainda podem ser comprados de terceiros. Em alguns casos, nessas problemáticas, acontece de ter apenas uma dimensão relevante para o problema de corte, que é o que a gente chama de corte unidimensional, por exemplo, em que o comprimento, tais como barras de aços, bobinas, papel, etc., são importantes. Mas esses problemas também podem acontecer no caso em que duas dimensões são relevantes, por exemplo, largura e comprimento, para aplicações em cortes de placas de madeira, tecido, chapas de aço, vidro, entre outros. E é possível também considerar três dimensões. Aí você vai pensar em uma largura, comprimento e uma altura, tais como você precisa cortar matéria-prima para colchões, para travesseiros, móveis, e assim por diante. Os problemas de corte unidimensional, que vai ser o foco da nossa aula aqui, então vão considerar uma barra longitudinal e a gente precisa então determinar, conhecendo uma quantidade de itens para serem cortados nessa barra maior de comprimento previamente conhecido, e de demanda também conhecida para cada um desses itens menores, a gente precisa definir então como cortar essa chapa, essa bobina, para que a gente tenha uma minimização, por exemplo, de desperdício, né? Se eu pensar aqui que dependendo das dimensões desses itens menores e como eles serão arranjados nessa barra para serem cortados, eu vou causar uma perda ou não. Então, no problema mais simples do corte unidimensional, a gente pretende minimizar, então, a quantidade não perdida, por exemplo. Ou a gente pode pensar também em quantidade de barras utilizadas, padrões de cortes e assim por diante, como já veremos, tá? Já nos cortes de bidimensional, então, esses objetos que serão cortados, eles terão, então, uma largura e um comprimento, e você precisa saber como posicionar também esses objetos menores em uma chapa retangular de comprimento maior, de modo a saber, então, quantos objetos cortar em cada chapa e como fazer esse posicionamento para esse corte. E já no problema tridimensional, que é o que a gente chama de problema de corte ou problema de empacotamento tridimensional, a gente leva então em consideração as três dimensões dos objetos e a gente precisa então fazer esse corte, né, considerando um objeto maior, um paralelepípedo maior, em que a gente precisa, então, considerar esses objetos menores, como serão posicionados e como serão cortados, tá? Então, como a gente vai ver, a problemática, ela pode ser desenvolvida de várias formas, né? Quando a gente pretende, por exemplo, minimizar a perda total, então ela vai ser uma modelagem. Quando a gente pretender utilizar padrões de corte, menor quantidade de padrões de corte possível e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Então, para o problema de corte unidimensional, que vai ser aqui o nosso foco, então a gente vai considerar que a gente tem como premissa em uma quantidade de barras disponíveis, né? Então, eu tenho N barras disponíveis de tamanho também conhecido, que eu vou chamar aqui de LI. LI, então, é o comprimento da barra I, para ir variando de 1 até N, tá bom? E aí a gente vai posicionar guilhotinas nessa barra para fazer cortes, tá bom? Então, na verdade, o que a gente precisa saber, então, são o tamanho desses cortes aqui, ou seja, onde posicionar essa guilhotina para fazer esses cortes, tá bom? Então, o que a gente chama aqui de corte unidimensional guilhotinado. Então, a gente só precisa se preocupar com uma dimensão, tá bom? E aí a gente precisa então produzir uma quantidade de subprodutos, né, que eu vou chamar aqui L1, L2, LM, o comprimento desses M objetos, certo? Então o objeto
um tem um comprimento L1, o objeto 2 L2 e assim por diante, tá? E eu também tenho uma demanda pré-definida, eu preciso cortar uma quantidade D1 de objetos do tipo 1, uma quantidade D2 de objetos do tipo 2 e assim por diante, DM, a demanda de objetos que eu preciso cortar para o objeto do tipo M. Então, aqui eu vou falar para vocês um conceito que é o conceito que a gente chama de padrões de corte. Eu já falei ainda há pouco, mas eu ainda não defini. O que vem a ser, então, um padrão de corte? Então, aqui eu vou fazer a representação de vários padrões de corte. Então, eu tenho o padrão do tipo 1, 2, 3 e 4. Então, o padrão de corte é a maneira como foi dividido e selecionado os objetos para serem cortados em cada barra. Então, por exemplo, na barra do tipo 1, eu cortei 4 objetos do tipo 1. Então, observem que aqui eu estou considerando 3 objetos diferentes. O objeto de 30 centímetros, que eu pintei em lilás, o objeto de 42 centímetros, e o objeto que eu pintei de laranja e o objeto de 45 centímetros, o terceiro objeto que eu pintei em verde, tá bom? Então, observe que na barra 1, eu cortei 4 objetos do tipo 1. Então, eu vou representar por A1 o padrão 1, em que na primeira posição, então eu vou ter a quantidade de posição conforme a quantidade de objetos. Aqui, como eu tenho 3 tipos de objetos diferentes, então o meu vetor padrão de corte tem 3 coordenadas. A primeira coordenada, ela vai me informar a quantidade de objetos do tipo 1 cortadas na barra 1. Então, eu cortei 4 objetos. Então, observem que a primeira coordenada aqui do meu vetor padrão de corte é igual a 4. Na primeira coordenada, 0 na segunda e 0 na terceira. Então, significa que eu não cortei nenhum objeto do tipo 2 e nenhum objeto do tipo 3 na barra 1. Então, chamei de A1. Já o padrão 2, o A2, então é o que vai dizer como será o corte na barra 2. Então, observe que na barra 2 eu cortei nenhum objeto do tipo 1 e 2 objetos do tipo 2 e nenhum objeto do tipo 3. Então, vou representar o vetor padrão de corte por 0, 2 e 0. Da mesma forma, o padrão 3... O padrão 3 eu tenho 2 objetos do tipo 3 e nenhum do tipo 1 e nenhum do tipo 2. E já o padrão 4, eu tenho 2 objetos do tipo 3, nenhum do tipo 2 e um objeto do tipo 1. Então, observem que eu cortei aqui um objeto de 30 também. Se vocês observarem, dependendo da forma como você fez essa disposição de corte, você pode ter uma perda maior, menor ou nula. Então, observem que no primeiro padrão, considerando aqui que eu tenha 4 cortes de 3 vezes 4, 12, a gente tem ali 120, eu vou pensar em centímetros, se a minha barra for de 120 centímetros, que é o que parece aqui, então eu não teria nenhuma perda, por exemplo, para o padrão do tipo 1. Já para o padrão do tipo 2, eu tenho uma perda de 36, para o padrão do tipo 3, eu tenho uma perda de 30, e para o último padrão eu também não tenho nenhuma perda, tá bom? Então, na versão simples do problema de corte unidimensional, conhecido então essa quantidade, esses tipos de objetos e a quantidade de objetos a serem cortadas, conhecidas os seus comprimentos, e também conhecido o tamanho da barra maior, a gente precisa definir então quantos padrões utilizar de cada tipo de modo a atender a essa demanda. Então, a gente vai tentar fazer essa modelagem para resolver esse problema, então, tá? Então, observem que aqui, né, só para exemplificar melhor, quando a gente reconhece um padrão de corte pelo seu vetor associado, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pode ter padrões equivalentes, tá? Então, se você observar aqui o padrão do tipo 1 da primeira imagem, eu tenho 2 objetos do tipo 1, 2 objetos do tipo 2 e 2 objetos do tipo 3, tá? Então, e o segundo padrão também, mas embora eles foram posicionados diferente na barra, né, então se você ver aqui eu cortei primeiro 2 do tipo 1, 1 do tipo 3 e 2 depois por último do tipo 3, e lá no último eu cortei 1 do tipo 3, 2 do tipo 2, 1 do tipo 3, 2 do tipo 1,
um do tipo 2 e, por fim, mais um do tipo 3. Ou seja, a quantidade é a mesma na posição X, a quantidade é a mesma na posição Y, a quantidade é a mesma na posição Z, nesse caso, né, na terceira posição. Por quê? Porque eu quero saber a quantidade de cortes que foram feitos para cada tipo de objetos naquela base, naquela barra. Aqui não me importa esse posicionamento aqui, porque como eu estou considerando uma dimensão só, essa perda vai ser equivalente. Então, é o que a gente chama de padrões equivalente. Outra nomenclatura que aparece também é o padrão de corte homogêneo. O padrão de corte homogêneo quando todos os objetos são cortados do mesmo tamanho, ou seja, naquela barra é cortado um único tipo de objeto. Então, aqui, por exemplo, eu cortei todos do tipo 3, todos de 30 centímetros, então aqui a gente tem um padrão homogêneo. A gente não vai utilizar essa nomenclatura aqui, mas ela aparece muito na literatura. Então, se vocês observarem, com essa anotação já sabem qual é o significado, certo? Então, aqui a gente vai querer minimizar a quantidade, por exemplo, a quantidade de barras, né? Então, como que seria, então, a modelagem? Depois a gente apresenta também a modelagem para minimizar a perda, tá bom? Então, vamos considerar que a gente tenha M itens de produção, L1, L2, LM, de comprimentos L1, L2 e LM. Então, L1, L2, LM, então, são os comprimentos dos itens menores, tá? N barras de tamanho único L, então eu estou supondo que todas as minhas barras aqui são iguais, mas eventualmente essas barras também podem ter tamanhos diferentes, basta você utilizar mais um índice aqui no comprimento de cada barra e o modelo se altera levemente. Como eu quero minimizar a quantidade de barras utilizadas, então eu vou definir a variável de decisão x e j como sendo o número de vezes que o item i é cortado na barra j, para poder encontrar o padrão, o vetor padrão de corte. Então, eu vou definir o vetor que eu vou chamar de AJ como sendo x1j, x2j, xmj, ou seja, aquele vetor que a gente acabou de observar ainda há pouco nos exemplos, que define na iésima posição a quantidade de objetos que foram cortados daquele tipo naquela respectiva base, na barra, tá? Então, na barra J, o x1j mede a quantidade de itens do tipo 1, o x2j a quantidade do tipo 2 e o x3 a quantidade do tipo 3, assim por diante. Então, observem que M vai até a quantidade de itens que você tem distintos. Aqui, como a gente está considerando só 3, então o nosso vetor aqui, padrão de corte, vai ter 3 posições. A primeira, a quantidade do produto do tipo 1, a segunda, a do tipo 2, e a terceira, a do tipo 3, e assim por diante. Então, definida essas variáveis e esse vetor padrão de corte, como a gente quer minimizar a quantidade de barras, então eu vou definir a variável yj binária se a barra j é usada e zero caso contrário, tá? Então, se yj... Eu falei 0, é 1. YJ é igual a 1 se a barra é usada e 0 caso contrário. X e J, então, é o vetor, a coordenada do vetor padrão de corte que define o número de vezes que o item I é cortado nessa barra. Então, como a gente quer minimizar essa quantidade, basta fazer a soma em todas as barras das barras que foram utilizadas, ou seja, a soma para J igual a 1 até N de YJ. A gente precisa de restrições de comprimento da nossa demanda, então a soma de itens do tipo I deve ser maior que a demanda I, certo? Para todos os itens, tá? Então, a quantidade de objetos do tipo 1 na barra 1, mais a quantidade de objetos do tipo 1 na barra 2, mais a quantidade de objetos na barra M, ela deve ser maior ou igual à demanda, certo? E aí você consegue cumprir essa demanda.
E a outra restrição que a gente precisa se preocupar aqui é que você só pode cortar na barra o que cabe nessa barra. Então, a gente vai colocar uma restrição para garantir que a soma da quantidade de itens cortados multiplicados pelo tamanho desses itens não ultrapassem o comprimento de cada barra se a barra foi utilizada. Então, observem que aqui aparece L vezes YJ, onde YJ é aquela variável de decisão que está dizendo se a barra foi ou não utilizada. Então, essa restrição, na verdade, eu estou aplicando apenas nas barras em que eu utilizei, certo? Então, observem aqui que o primeiro conjunto de restrições, a demanda é para todos os itens. Então, a demanda do item 1 é cumprida, a demanda do item 2 é cumprida e assim por diante. Então, portanto, a soma em J, mas para todos os itens, né? Então, eu estou somando nas barras para todos os itens. E a segunda, a restrição é de cada barra. Então, cada barra precisa ter a sua restrição cumprida. Então, para cada barra, para J de 1 até N, eu faço, então, a soma dos itens ali, certo? Dos itens cortados multiplicado pelo tamanho, a quantidade de itens cortados multiplicado pelo seu tamanho, então, não vão ultrapassar esse comprimento dessa barra para cada barra, certo? Então, não esqueçam de declarar que as variáveis y e i são binárias, o x e j, como o x e j tá contando para mim a quantidade de cortes do tipo i na barra j, então ele é um número inteiro não negativo. Então, o x e j será declarado maior ou igual a zero para todo i de 1 até m, a quantidade de itens, e j de 1 até n, a quantidade de barras, tá bom? Então, esse daqui é o nosso modelo algébrico genérico, que vai minimizar a quantidade de barras utilizadas para um problema de corte unidimensional, em que você considera m itens diferentes com n barras de tamanho L pré-definido. Então, observem como todas as barras têm o mesmo tamanho, então eu estou colocando L aqui. Se eu considerar que todas as barras possuem tamanhos diferentes, basta indexar esse L aqui também na variação da quantidade de barras, ou seja, eu posso colocar LJ para J variando de 1 até a quantidade de barras, tá bom? Então, agora eu vou colocar um exemplo. Então, a gente vai fazer... então, observem, é só a definição aqui da nomenclatura que eu tinha feito no slide anterior, eu acabei de colocar aqui, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo agora, em que a gente vai considerar barras maiores de comprimento 200 centímetros. Então, todas as nossas barras terão comprimento de 200 centímetros. Vou considerar que eu preciso cortar objetos do tipo 1, 2 e 3 de tamanhos. O primeiro objeto é de 33 centímetros, o segundo 40 centímetros e o terceiro objeto 55 centímetros. E as demandas desses objetos são dadas por 80, 120 e 110 respectivamente. Então, como eu não defini a quantidade de barras que a gente tem, então, observem o seguinte. Então, como não foi definido qual é o número de barras, aqui eu sei que as barras possuem tamanho 200 centímetros, mas eu não falei quantas barras de 200 centímetros a gente tem. Tá? Então, existem várias formas de fazer um cálculo para pensar quantas barras mínimas são necessárias, né, para fazer a solução desse problema. E algumas versões de modelagem fazem a premissa de que essa quantidade de barras é ilimitada, é infinita. Você tem um estoque infinito que nunca acaba dessas barras. Mas aqui, como a gente está tratando com variáveis inteiras e binárias, isso pode ser um complicador, né? A gente vai aumentar muito a quantidade de variáveis utilizadas aí, já que a gente indexa as variáveis com relação à quantidade de barras. Então, o que a gente vai fazer aqui para resolver essa problemática é o seguinte, tá? Então, é possível considerar, então, como a quantidade de barras como sendo a soma total da demanda,
Ou é possível também utilizando essa expressão N aqui, que é feito pela soma da demanda dividido por L, que é o comprimento da barra maior, dividido pelo comprimento da barra menor, ou seja, L dividido por Li vai dar a quantidade máxima de objetos de cada tipo naquela barra. E aí a gente faz um arredondamento para baixo, a função aqui eu estou usando a função teto, essa anotação aqui é a função teto, e a função piso, desculpa, né, aqui dentro, aqui fora a função teto, onde essa expressão então está arredondando para cima na função teto e para baixo na função piso, tá? Então a gente vai, eu vou fazer um exemplo aqui que vai ficar mais fácil esse entendimento, tá? Então pela forma trivial ali que foi falada, então a gente teria ali então a demanda 80 itens do primeiro objeto, 120 do segundo e 110 do terceiro. Então, a gente pensando na pior hipótese que a gente cortaria um objeto em cada barra, a gente precisaria pelo menos 310 barras. Então, é uma forma de garantir que você tenha quantidade suficiente de barras para realizar todos os cortes. Então, é possível fazer essa definição. Mas isso aqui é um absurdo e acaba sobrando muito. Então, depois a gente também vai resolver o problema considerando isso aqui e vai fazer o comparativo da quantidade de variáveis necessárias para resolver o mesmo problema. Já para a segunda proposição, em que a gente divide a demanda pela divisão do tamanho da barra pelo tamanho de cada item, de cada objeto, e faz essa soma, então a gente vai ter um número muito maior. Então, observem que aqui, essa soma nada mais é do que, então, vou tomar a demanda do primeiro objeto e vou dividir, né, depois vou aplicar a função teto, pela a função piso aplicada na divisão do tamanho da barra pelo tamanho desse objeto, ou seja, vai ser 80 dividido por 200 dividido por 33, já arredondado. Então, 200 dividido por 33 dá 6,06, que arredondando para menos dá 6. E depois eu faço a divisão de 80 por 6 e faço o arredondamento para mais, certo? Então, observem que aplicando para o objeto 2, então, a gente tem 120 dividido por 200 dividido por 40, que é o seu tamanho, assim como o objeto 3, que é 110 dividido por 200 dividido por 55, já aplicando a função piso ali, certo? Então, essa segunda divisão aqui deu 200 por 40 dá 5, já dá inteiro, e 200 por 55 dá 3,64, que arredondando para menos, eu estou aplicando a função piso aqui dentro, eu vou arredondar para 3. Então, agora aplicando essa divisão aqui desses fatores que apareceram aqui, então a gente tem 13,3, 24 e 33,6, que arredondando para mais, né, a gente está aplicando agora a função teto, 14, 24, 37, que o total é 75. Então, se a gente considerar N igual a 75 barras, a gente acredita que vai ser suficiente para fazer os cortes de toda essa demanda. E dessas 75 barras, o nosso modelo será capaz de dizer qual vai ser a quantidade mínima de barras utilizadas dessas 75 e em que padrão de corte que deve ser cortado. Então, é isso que a gente pretende determinar com a aplicação desse modelo. Então, vamos lá fazer essa aplicação. Então, se a gente já sabe que o nosso N é 75, então, a gente vai aplicar o nosso modelo em AMPL, resolvendo no Gurobi. Então, a gente considera os parâmetros N. Observe que N aqui é a quantidade de barras que a gente acabou de definir, que é 75. O parâmetro M, que é a quantidade de itens, a gente está considerando 3 itens diferentes. O tamanho da barra, a gente está considerando que todas as barras são de tamanho 200, certo? Que eu vou chamar de LB. O L minúsculo aqui para mim vai ser o tamanho de cada barrinha, então L1 tamanho da barra 1, L2 o tamanho da barra 2, L3 o tamanho da barra 3, tá bom? Da barra 3 não, do item. L1 tamanho do item 1, L2 o tamanho do item 2 e L3 o tamanho do item 3, portanto o I vai de 1 até M, M é a quantidade de itens.
Também tenho a demanda D1, D2, D3. A variável de decisão X e J para nós é o número de vezes que o objeto I é cortado na barra J, então o I varia de 1 até M, quantidade de objetos, e J, 1 até N, a quantidade de barras, declarando essa variável, então, como inteira não negativo, certo? Integer maior ou igual a zero. E a gente definiu a variável binária, é auxiliar, para dizer se a barra I é ou não, a barra J é ou não utilizada. Então, eu vou definir aqui YJ como sendo 1 se a barra é usada e 0 caso contrário se não é usada, para ir variando de 1 até N, N é a quantidade de barras. Eu chamei de J aqui, mas você poderia ter chamado de I aqui, não tem problema, tá bom? E minimizar, então, a função objetivo, que é a soma para J de 1 até N de Y de J. As duas restrições apenas, a restrição de demanda para todo I, a soma em J. Então, observe que a minha soma está em J de 1 até N, X e J maior ou igual demanda de I para todo I. Então, observe que a minha restrição C1 tem aqui uma repetição de I variando de 1 até a quantidade de itens, I é o M é o item, certo? E depois a outra, a restrição de cumprimento a restrição de garantia de cumprimento da barra, né, de não ultrapassar a dimensão da barra para toda a barra. Então, observe que agora a soma é em item e a repetição é em barra, certo? Então, a minha restrição C2 para todo J de 1 até N e a soma para I de 1 até M. Eu vou multiplicar, então, a minha variável de decisão X e J pelo comprimento de cada item, menos, eu coloquei esse menos aqui para o lado esquerdo, já que ele é uma variável, então eu deixei menor ou igual a zero do lado de lá, tá? Do lado direito. Então, vai ficar menos o tamanho da barra, que é o nosso 200, vezes a variável de decisão que disse se você ou não utilizou essa barra, isso aqui tudo menor ou igual a zero. Então, esse aqui é o nosso modelinho em AMPL. Aí a gente tem o arquivo, então esse é o nosso arquivo de comandos, não esqueçam de escrever, então, no bloco de notas essa modelagem, esses códigos, e salvem no formato .mod, não se esqueçam disso, para não ter problema depois, certo? O arquivo de dados, o parâmetro N que a gente calculou ali, N igual a 75, M igual a 3 objetos, o tamanho da barra maior, o tamanho das barras menores, que é o L minúsculo, e as demandas, certo? As demandas 80, 120 e 110, os tamanhos 33, 40 e 55. Como comando de saída, eu só vou pedir para ele resolver o problema, eu vou imprimir a minha função objetivo e as minhas variáveis de decisão Y, X e J, posso imprimir o Y também, eu acho que eu até imprimi, só não apareceu aqui nesse slide, tá? E aí, após resolver o nosso problema com essa modelagem, a gente tem, então, que a nossa função objetivo alcançou 68, então observe que a gente tinha 75 barras de comprimento 200, e o nosso modelo falou assim, ó, você vai precisar dessas 75, apenas 68 barras, nesse formato aqui, ó. Observem que aqui sim eu imprimi o Y também, tá? Ele vai imprimir lá na tela esse vetor que apareceu aqui bem, matriz, né? Essa matriz X e J, observem que ele colocou o transposto, ele tá trocando a linha por coluna, mas ficou até melhor, intuitivo pra gente ver aqui, ele colocou a barra por item, tá? E a gente estava considerando item por barra, certo? Que eu só cortei e printei de novo separado para a gente enxergar um pouquinho melhor. Então, observem que o padrão 1, então aqui na linha 1, olha, eu tenho o padrão 1. Então, ele está falando que eu vou cortar na barra 1, 6 itens do tipo 1, nenhum do tipo 2 e nenhum do tipo 3, tá bom? Então, é isso aqui que ele está falando. Na barra 2, ele vai cortar 0 do tipo 1, 2 do tipo 2 e 2 do tipo 3 e assim por diante, tá? Então, observem, olha, que ele foi colocando os números aqui, eu pedi para ele imprimir para mim, não tudo, só o que era diferente de 0. Vou até voltar no slide que eu não comentei isso. Então, observem que aqui, olha, eu estou pedindo para ele imprimir o X de J, que é a minha variável de decisão,
para ir variando de 1 até a quantidade de itens, J1 até a quantidade de barras, só quando o Y de J for positivo, tá? Para ele não precisar imprimir tudo. Então, ele vai imprimir só o que me interessa aqui. Então, a partir dos 2 pontos, eu falo quais são as variáveis que eu quero que imprima. Só as que retornaram o valor 1, ou seja, só as positivas, tá bom? Então, observem que aqui ele usou uma sequência de 1, 2, 3, até... Ele foi até o 45... Olha, até o 45 ele usou todas as barras, depois a 46 ele não usa, 47, 48, 50, aí ele vai até o 58, aí ele pula, passa para o 60, depois do 63 ele pula de novo para o 67, depois ele vai até a 74, a 75 ele também não utilizou, tá bom? Então, observem que para essas 75 barras que a gente definiu ali por aquela expressão, ele utilizou apenas 68. Com a 68 e com esse padrão aqui, você consegue cumprir toda aquela demanda ali, tá? Observem, então, que como eu tinha destacado, ele não se importa aqui se eu vou cortar. Aqui, por exemplo, no padrão do tipo 1, como só tem 6 do tipo 1, não faz muita diferença. Mas aqui no padrão 2, que tem 0 do tipo 2, 0 do tipo 1, 2 do tipo 2 e 2 do tipo 3, ele não faz diferença se ele coloca primeiro a do tipo 2 ou a do tipo 3, tá? Isso não importa, o resultado... a perda ali vai ser basicamente a mesma, tá bom? Então, observem. Então, quando a gente utilizou aquela definição da quantidade de barras que permite calcular definir os padrões de corte, a gente utilizou então 75 barras. Então, para 75 barras que a gente considerou, ou seja, n igual a 75, a gente precisou de 300 variáveis binárias, 300 variáveis, sendo 75 delas binárias. Então, seriam a variável x e J, né, que ela é a quantidade de itens do tipo J, então só ali já dá I vezes J variáveis, ou seja, I a quantidade de itens e J a quantidade de barras, então vai dar 3 vezes 75, que vai dar 225 variáveis inteiras. As binárias, que são as variáveis que dizem se a barra I foi utilizada ou não, então são 75, porque a gente tem 75 barras, certo? Deixa eu só arrumar aqui que tem um errinho de digitação. Na verdade, quando a gente fez lá aquele cálculo mais trivial, né, que era somar a quantidade de itens demandados, como se a gente estivesse, no pior caso, cortando um item em cada barra, a gente precisaria de pelo menos 310 barras. Então, observem que quando a gente roda o mesmo modelo, considerando 310 barras, a gente tem 1.240 variáveis, sendo 310 binárias e 930 inteiras, tá? E o número de restrições aumenta consideravelmente também, né? Porque a gente tem uma repetição lá para todo I e para todo J. Então, quando a gente aumenta muito a quantidade de barras, então a gente aumenta também a quantidade de restrições. Então, observem que a gente tem aqui 78 restrições e no segundo caso a gente tem 313 restrições. Então, quando a gente trata problemas inteiros e problemas binários, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa manipulação de informações, com essa manipulação de dados e parâmetros, tá? Então, quanto melhor, mais refinado tiver os seus parâmetros, mais fácil de ser resolvido será o seu problema. Então, observem aqui que para os dois casos, a solução foi a mesma, com 68 variáveis, barras necessárias, tá? Então, são 68 barras necessárias para definir para cumprir esse corte com esses
com essas demandas e esses tamanhos pré-definidos, considerando barras também de tamanho 200, tá bom? Então, olha, o que a gente observou ali foi que esses padrões de corte que ele utilizou 68 barras, né? Eu vou mostrar aqui para vocês que dentro desses 68, eu vou destacar que muitos são repetidos, como eu já tinha mostrado ali atrás para vocês, tá? Então, assim, ó, quantos padrões de corte são possíveis? Né? A gente observou ali que se a gente colocar pelo menos um em cada barra, a gente precisaria de 310, né? Então, se a gente pensar em todas as combinações que satisfaçam a restrição de comprimento, ou seja, todas as restrições, né, todas as combinações de padrão de corte que você fizer x e j, VZL e j, desculpa, VZL e I, o tamanho da barra I, do objeto I, satisfaz o tamanho da barra L, né? Então, a gente tem a barra L. Então, eu vou pegar a quantidade de objetos do tipo 1, multiplicar pelo tamanho L1, a quantidade do tipo 2, multiplicar pelo tamanho L2, e a quantidade cortada do objeto do tipo 3, multiplicado pelo tamanho do L3. Isso aqui tem que ser menor ou igual o tamanho dessa barra, se essa barra foi utilizada. Então, observem que é um problema altamente combinatório. Isso aqui explode conforme o número de variáveis cresce, esses números de combinações crescem consideravelmente. Então, ó, essa aqui foi o relatório nosso de saída do nosso resultado. São 68 barras diferentes, mas se você contar aqui, olha, você vai ter 6 padrões. Então, ó, a gente tem aqui o 600, 022, 050 repete várias vezes, depois o 311 repete o 050, repete o 311, mais um grupo de repetição do 050, mais um grupo de repetição do 103 e assim por diante. Então, quando a gente destaca todos os diferentes aqui do 68, na verdade a gente usou apenas 6. Então, a gente tem 6 padrões de corte e o padrão de corte... o mesmo padrão de corte foi utilizado várias vezes. Então, por exemplo, o padrão do tipo 1 foi utilizado 2 vezes. Ele usou aqui na barra 1 e depois ele utilizou aqui 3 vezes, na barra 50 e na barra 73. Então, ele usou o padrão do tipo 1 3 vezes e assim por diante. Então, eu consigo contar a quantidade de padrões utilizados de cada tipo aqui, tá bom? Então, observem que... ele usou 68, fazendo a soma já de cada um deles, né? Então, se você multiplicar a quantidade de cada um deles aqui utilizada por eles, pela quantidade que teve, a gente vai chegar exatamente naquele 68 ali, tá bom? E aí, assim, olha, para cada um padrão de corte desse, a gente tem uma perda associada. Então, por exemplo, para o padrão A1, que ele cortou 6 do tipo 1 na barra 1, então, a gente vai fazer 6 vezes 33, 6 vezes 33, menos o 200. Então, a gente vai ter ali 200 menos 198, vai dar uma perda de 2. Então, a gente tem uma perda de 2, né? Então, para cada padrão, a gente analisa uma perda diferente. Quando você faz todas essas somas aqui, todas essas perdas, né? A gente pode definir a função perda como sendo o L, o tamanho da barra, menos... aquele somatório ali do comprimento de cada barrinha, vezes a quantidade que ela foi cortada naquela barra lá, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, né, o padrão 5, ele foi um padrão ótimo, porque ele tem perda de 0. Então, se eu cortar 5 peças do tipo 2, eu vou perder nada nessa peça. Já o padrão 1, que a gente tinha calculado, tem uma perda de 2, e o padrão 5... o padrão 5, por exemplo, dá uma perda de 10, né? Então, a gente observa aí que padrões distintos estão gerando perdas distintas aí, tá? Então, quando a gente quis minimizar a quantidade de barras utilizadas, a gente teve esse padrão de perda, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que fica a modelagem quando a gente quer minimizar a quantidade de padrões ou quando a gente quer minimizar a perda. A gente minimizou a quantidade de barras, tá? Então, para minimizar a quantidade de padrões, usando as mesmas nomenclaturas, a gente vai definir PI como sendo o número de barras cortadas segundo o padrão de corte J. I aqui, deixa eu arrumar.
I ou JJ, tanto faz, né? Não dá para misturar, certo? Então, PI, o número de barras cortadas no padrão I, tá bom? Usando a mesma definição de padrão de corte que a gente acabou de utilizar no caso anterior. Então, aqui, a gente precisa definir, a gente precisa conhecer, então, todos esses padrões de corte previamente, tá? Então, conhecido todos esses padrões de corte previamente, vezes a quantidade de padrão utilizado, tem que dar a restrição de demanda e você quer minimizar a quantidade de padrões, tá bom? Então, esse aqui vai minimizar a quantidade de padrões. Mas você precisa conhecer todos esses padrões antecipadamente, tá? Então, para esses dados aqui, o número de padrões factíveis, como a gente observou, são todos aqueles que satisfazem essa restrição do comprimento. Aqui eu coloquei alguns exemplos, eu coloquei 20 exemplos de padrões, coloquei os 6 utilizados no modelo, né, que o modelo otimizou, então esses 6 aqui. E já observo que tem mais um erro de digitação aqui, ó, tem um 8 aqui, esse 9 é um 8. Em que eu coloquei aqui 20 padrões de corte, tá? Então, dependendo da quantidade de padrões aqui, de como eles forem utilizados, você vai ter ali uma quantidade mínima desses padrões utilizados para cumprir essa demanda, tá? A desvantagem aqui é que você precisa previamente conhecer os padrões de corte, tá? Então, você precisa conhecer esses padrões. No exemplo que a gente fez, a gente não conhecia os padrões, ele determinou os padrões pra gente. Então, a gente só definiu a variável x e j como sendo a quantidade de itens do tipo I na barra j utilizada, colocando a variável binária se a barra foi ou não utilizada, tá bom? Mas se a gente conhece antecipadamente todos esses padrões, é possível minimizar esses padrões também. E para minimizar a perda, então, é basicamente aquela conta que eu fiz ali no exemplo após a solução. Então, conhecida, né, considerando a mesma modelagem de demanda e de restrição do comprimento da barra, não alterei. Aqui do lado direito aparece o nosso modelo original. Eu vou definir, então, RJ como sendo o tamanho da barra. Então, observem aqui que eu indexei o tamanho da barra, então eu posso utilizar barras de tamanhos diferentes. Se as barras são do mesmo tamanho, não faz sentido criar parâmetros desnecessários. Então, você pode colocar o L diretamente aqui, que foi o nosso 200 no nosso exemplo, menos a quantidade de itens cortado naquela barra vezes o tamanho daquele item naquela barra lá, certo? Então, a gente vai definir a nossa função objetivo como sendo, então, essa RJ vezes o YJ, onde o YJ é aquela variável que avalia se a barra J foi ou não utilizada, tá bom? Então, a gente só vai considerar essa perda se a barra foi utilizada, tá bom? Então, a gente tem aqui uma restrição a mais agregada no nosso problema, certo? Na verdade, não é uma variável, ele é um parâmetro, né? Então, ele é um parâmetro que depende da variável, então ela é uma variável. Então, você pode declarar isso aqui como sendo uma variável RJ, eu não coloquei aqui, mas é bom colocar, então eu já coloco isso para disponibilizar no slide para vocês. Então, RJ é uma variável inteira não negativa, tá? Como a gente está considerando, pode colocar, não precisa colocar inteira não, pode colocar não negativa, porque os nossos comprimentos aqui são inteiros, mas se você considerar, por exemplo, um caso em que esses comprimentos dos itens não são inteiros, então se você declarar isso aqui inteiro, você vai ter que mexer no seu modelo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem, na verdade, 2 exercícios. O segundo exercício, vocês vão repetir o exemplo que a gente acabou de fazer anteriormente, aplicando esse modelo da perda, para verificar qual é a perda, tá bom? A perda mínima. E o primeiro exercício, né? Então, exercício 1, eu adaptei os dados aqui, eu não mexi muito no modelo, a gente vai continuar com 3 itens diferentes, eu mudei só a demanda, os comprimentos dos itens e o tamanho da barra, tá bom? Então, vocês basicamente só vão precisar modificar o arquivo de dados para resolver o exercício 1. Para resolver o exercício 2, vocês vão precisar
construir, adaptar a modelagem anterior que vocês acabaram de fazer para agregar essa nova função objetivo, não esquecendo então dessa nova variável que a gente criou aqui, tá bom? Então eu encerro. Obrigada por terem chegado até aqui. Até já, pessoal!